O homem com dois rostos. E se eu te disser que existiu um homem que tinha dois rostos na cabeça, e que de certa forma um deles era diabólico? Então, agora eu irei te contar sobre essa história, que além de curiosa, é um tanto macabra. Essa é a história de Edward Murder, um rapaz que seria herdeiro de uma família rica e bem-sucedida do século XIX e que seria o sucessor de todos os bens e títulos, isso se não fosse por um único motivo. Edward nasceu com o segundo rosto em sua nuca, algo que seria bastante curioso e assustador para muitas pessoas. Considerado uma aberração para aquela época, Edward era conhecido por sua aparência um tanto diferente e muitas pessoas evitavam o rapaz, lhe causando tristeza e dor. O rosto que existia na parte de trás de sua cabeça tinha uma aparência transtornadora, como se estivesse com ódio. Esse rosto era incapaz de se comunicar e, além disso, o rosto também não comia e nem bebia, mas podia rir e até mesmo chorar. O rosto macabro causava grandes transtornos psicológicos a Edward, que podia sentir que existia outra pessoa invadindo sua consciência e que muitas das vezes mantinha uma comunicação por pensamentos. Edward também sentia que o rosto queria se comunicar por sonhos e, em relatos, ele dizia que na madrugada podia ouvir o rosto sussurrar palavras cruéis para ele, abalando ainda mais o seu psicológico. Segundo Edward, o rosto se comunicava mentalmente, até mesmo porque eles dividiam o mesmo cérebro. Embora o tal rosto não falasse nenhuma palavra formada, pelo menos em público, o rosto podia fazer sons e ruídos bizarros. E em seus pensamentos, Edward dizia que o rosto lhe dizia palavras que só se falaria no inferno. Ele estava certo de que aquele rosto não deveria fazer parte de seu corpo, pois, além de ser uma anomalia genética, o rosto parecia querer coisas assustadoras. Edward estava com seus 21 anos, quando resolveu retirar o rosto que vivia em sua cabeça, mas para a medicina daquela época, esse tipo de procedimento não traria garantias para ele, pois o procedimento médico causaria a morte do rapaz. O rosto parecia que de alguma forma sabia o que acontecia em seu redor. Relatos de familiares e amigos diziam que o rosto seguia as pessoas com o olhar e, mesmo emitindo apenas pequenos sons sem sentido, ele era capaz de deixar qualquer pessoa com medo. O rosto parecia ser realmente diabólico, pois quando Edward estava sorrindo, o rosto parecia chorar e até mesmo fazer expressões de reprovação, e quando Edward ficava triste, o tal rosto expressava alegria e até mesmo gargalhadas. Edward suplicou aos médicos que nada poderiam fazer naquele momento. Ele pediu insistentemente que lhe operassem e tirassem o rosto, mas nenhum médico queria assumir a responsabilidade daquela situação tão delicada. Edward, já com seus 23 anos, vivia atormentado, vivendo com o rosto em sua nuca que lhe deixava deprimido e doente, e cada vez mais entrava em sua mente, quando ali ele se decidiu e resolveu tirar a sua própria vida. Ele morreu com 23 anos, no dia 25 de fevereiro de 1923, em Londres, junto com seu maior inimigo, aquele que desde seu nascimento estaria fadado a viver com ele até o momento de sua morte. Alguns livros dizem que Edward havia tomado coragem e teria bebido veneno. Em outras histórias, Edward teria dado um tiro entre os olhos de seu maior inimigo. Algumas pessoas relatam que o rosto assustador teria forçado Edward a se matar, pois, na verdade, essa era a vontade do rosto desde o início. Contudo, não sabe se ele se matou, pois não aguentava mais o sofrimento emocional causado pelo rosto diabólico, ou se realmente o rosto teria conseguido entrar em sua mente e tomar tal decisão.
Mas a história não termina. Antes de morrer, Edward teria deixado seu último pedido. Ele pedia que antes do seu funeral fizessem a retirada do seu rosto, que até ali teria nascido, vivido, atormentado e morrido junto com ele. O pobre rapaz queria ser enterrado sem o rosto macabro, pois assim acreditava que o rosto não iria mais lhe incomodar durante seu descanso pela eternidade. O caso de Edward Murdoch poderia ser explicado, pois se trata de uma condição muito rara que pode acontecer entre 4 nascimentos a cada 10 milhões. O nome desse caso é craniopagos parasíticos. E esse fenômeno acontece quando a gestação é de formação de gêmeos e, como foi falado, é um caso muito raro. No entanto, a maioria dos bebês que nascem com essa condição morrem antes do parto ou durante o nascimento. Poucos casos foram registrados até hoje em toda a medicina. A história de Edward Murdoch repercutiu por toda a Inglaterra e hoje, no Museu de Cera da Inglaterra, existe uma réplica desse homem. E se você gostou e quer ver mais vídeos como esse, se inscreva, curta e ative o sininho, pois aqui você irá assistir toda semana os maiores segredos que ainda não foram revelados. E nos vemos até a próxima, aqui no Conhecimento Secreto.